Ora, viva, muito boa noite. Hoje, quando são 17 de março de 2026, é mais uma edição do seu Radar Cívico, que é um espaço de análise política, económica e social do portal Ondjango Chile News, um portal que visa a promoção da liberdade de expressão e de imprensa. Para a edição de hoje, nós temos quatro temas. O nosso primeiro tema, acidente de viação, faz 10 mortos na província de Colibengo. E o tema a seguir está exatamente relacionado àquilo que é informação avançada no último, ou seja, na última semana pela Comissão Nacional Eleitoral, que dá conta promovido pela Comissão Nacional Eleitoral no âmbito da preparação das eleições de 2027. O nosso terceiro tema, nós vamos falar sobre o Congresso do MPLA, que foi convocado para dezembro do corrente ano, e o último tema está relacionado às celebrações dos 60 anos de fundação da UNITA, maior partido na oposição no nosso país. E nós temos hoje como convidado no nosso painel, ou seja, os nossos analistas habituais. Estamos exatamente com o professor Moisés Chitanda. Hoje não temos o ativista Francisco Jaime, porque temos informação de que o mesmo está detido desde a noite de segunda-feira, e então nós estaremos aqui simples, ou seja, apenas com o professor Moisés Chitanda. Professor Moisés, nós vamos começar exatamente com esta informação, não temos muitos detalhes, mas a informação que dá conta que o ativista Francisco Jaime, uma voz muito conhecida na nossa região por denunciar supostos casos de corrupção, está detido desde a noite de segunda-feira. Sim, muito boa noite, jornalista Sebastião, e também uma boa noite extensivo a todos os internautas que virem e que vão acompanhando esta comunicação. Bom, é uma situação triste, infelizmente, mas aqui a nossa solidariedade ao nosso companheiro e ativista Jaime. Esperamos que, bom, que ele não fique por lá por muito tempo, e também aqui reiterar sempre que o nosso, em nome dos Estados, os órgãos de justiça devem sempre investigar aqueles que são denunciados antes de, pelo menos, intentar uma ação contra aqueles que são os denunciadores. E aqui a nossa solidariedade. Professor Moisés Chitanda, é a segunda vez que o ativista Francisco Jaime é detido. A primeira foi no ano passado, esta é a segunda vez. E nós sabemos que é uma das poucas vozes que, a nível do seu exercício cívico, tem dado voz aos vários problemas que assolam a população a nível da província da Huila. Bom, sim, exatamente, não é a primeira vez. Eu julgo que as várias tentativas de prender o ativista Jaime é sempre no sentido de tentarem calá-lo. É muito mal isso, é muito mal, principalmente porque, ou seja, essas pessoas, a forma como ele tem sido constituído, arguído, se assim posso dizer, não tem sido por intermédio ou por indícios de crime.
então tem muito mais a ver com a sua participação na vida social, ou seja, é um direito garantido pela própria Constituição, mesmo também os órgãos de justiça, também o próprio executivo tem sempre alertado para que os cidadãos, singular ou coletivamente, sempre que observarem ou constatarem indícios de tentativa de má conduta por parte de indivíduos afetos a instituições do Estado, devem denunciar. Ou seja, do ponto de vista legal, o ativista Jaime Rodrigues tem estado a exercer o seu papel. Agora, as nossas instituições aqui ao nível do Lubango, julgo eu que é simplesmente aquela forma de se comportar e querer fazer com que a população cale, intimidar as pessoas, e isso é muito mau. É muito mau porque, em última instância, são sempre esses gestores que ficarão má na história. E eu julgo que um dia a história vai julgá-los. Parece que estamos com algum problema. Sim, vou continuar, professor Chetanda, pode continuar, sim. Sim. Bom, a respeito é isso que eu dizia. Dizia que a história um dia vai julgar esses indivíduos que estão no Estado. Aliás, não precisamos de alcançar, se calhar, nem um século. A história recente está a mostrar que muitos governantes que estiveram em posições de governar, hoje estão aí. Nós temos, ao nível do Executivo Central, várias entidades. Um deles foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Temos aí também aquele que é conotado como como é que eu poderia dizer, o responsável pelo Gabinete de Ação Psicológica, Norberto Garcia, que também foi já, o seu nome já saía, embora que foi liberto mais tarde. Mas é assim, um dia a história vai julgar esses indivíduos e vai mostrar quem de facto esteve do lado certo da história. E aqui nós estendemos a nossa solidariedade no sentido de que, após a averiguação de todos os elementos, o nosso ativista seja liberto. Ok, este é o desejo de todos nós, vermos o ativista Francisco Jaime, que também faz parte deste nosso painel do Radar Cívico, que todas as terças-feiras está a analisar então alguns factos de atualidades, tanto a nível da província como no país. Então, o nosso analista Moisés Chitanda estava a fazer um comentário em torno da detenção do ativista Francisco Jaime, que aconteceu esta segunda-feira. Vamos entrar então para o nosso primeiro tema. Acidente de viação faz 10 mortos na província de Icolo e Bengo. 10 pessoas morreram e mais de 30 pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada de domingo no município de Icolo e Bengo, no município de Cabo Ledo, na estrada nacional número 100, na província de Icolo e Bengo. O acidente envolveu um autocarro de transporte público que saía da cidade de Lubango, concretamente ou seja, na província do Huila, concretamente na cidade de Lubango, e tinha como destino a capital do país. As autoridades policiais apontam como a natureza do acidente
ou seja, as autoridades policiais do país, ao falar sobre a natureza do acidente, apontam despiste seguido de capotamento. Professor Moisés Chatanda, mais uma vez, o país volta a registrar um acidente que retirou a vida de 10 pessoas e outras ficaram feridas. Infelizmente, mais uma vez, na semana passada, no radar cívico da edição da semana passada, já comentamos este assunto do acidente que ocorreu nas imediações da província do Kwanza Sul. Hoje voltamos mais uma vez com esta notícia triste que vitimou 10 pessoas e 28 feridos. Fala-se que o autocarro da Macon estava a carregar cerca de 49 passageiros. Dentre eles havia diretores provinciais da saúde e com especial destaque também com 3 enfermeiras que vinham a partir da província da Huila numa formação realizada na cidade do Lubango. Dizer que é triste, uma vez que, aliás, eu na semana passada já disse aqui e vou reiterar, um autocarro de passageiros que tem a capacidade de carregar, de transportar mais de 30 pessoas, quando acontece esse tipo de acidente, os efeitos são como aqui, com as devidas aspas, como a de uma bomba, porque são muita gente que morre, muita gente que fica ferida. E aqui há alguns elementos a pontualizar. De acordo com o Código de Estrada, há 3 elementos fundamentais. Temos a via, que é o elemento fixo, temos o homem e depois temos o veículo. Dentre estes 3 elementos, o homem é o elemento principal. O veículo é aquele que intermedia na relação entre a via e o homem. E eu julgo que, de acordo com as informações do porta-voz, que não consigo citar aqui o nome, na entrevista na TV Zimbo ou TPA, ele dizia que, mudavam a partir da província da Huila, a província de Benguela, mudaram de motorista, trocaram de motorista. De Benguela ao Kwanza Sul, de igual modo, trocaram de motorista, o que significa que, de acordo com esse porta-voz, a causa do despiste deve estar no escorregadio do pavimento da estrada, ou seja, na estrada havia ali um líquido, um elemento que permitiu o autocarro escorregar e assim despistar. Mas, de qualquer forma, aí quer dizer que a falha é humana, ou seja, todo o cuidado é pouco. Ainda de acordo com o próprio Código de Estrada, recomenda que, uma vez que um indivíduo se faça na via ou de veículo ou mesmo como peão, é preciso ter certos cuidados. São 3 funções que se recomenda ver, ou seja, a capacidade, ter sempre a capacidade de observação e depois pensar e agir, ou seja, entre estes 3 elementos tem que haver uma combinação no sentido de que, diante de um obstáculo, o condutor consiga imobilizar o veículo e, se for um peão, consiga ter cuidado na travessia da estrada. É muito triste. E depois, aqui há um elemento a considerar. Pelo que me parece, não é qualquer agência, estamos a falar da Macum. Segundo, parece-me que
este autocarro é executivo, ou seja, é a Macon executiva, que, de acordo com o doutor e analista Albino Paquice, esta empresa faz muito dinheiro, fatura muito, então não se compreende como é que não investem na segurança, uma vez que as pessoas, ou seja, esses acidentes provocam várias consequências negativas a várias famílias. E aqui a nossa solidariedade. Parece-me que há de novo um problema, diretor jornalista Sebastião. Parece-me que estamos com problemas. O nosso jornalista parece que está com problema de internet, a sua net está a colar. Pedimos a ele as sinceras desculpas. Eu julgo que brevemente volta. Professor, outra vez, pode continuar com a sua comunicação? Sim, o que eu estive a dizer, e aproveitamos também nos solidarizar. Aqui também o próprio presidente da República, João Lourenço, já fez a referência que as estradas devem servir como símbolo de progresso e vida. Entretanto, é necessário que os condutores estejam cientes, mas aqui também, ao nível do executivo, não se deve ficar apenas nas comunicações, porque uma das funções do Estado é garantir a segurança. E quando as pessoas morrem, são cidadãos. Entretanto, é necessário aqui que as instituições do Estado, e com destaque a Polícia Nacional, principalmente a Polícia Reguladora do Trânsito, intervenha junto dessas transportadoras, a fim de que continuem, ou seja, não minimizem nos esforços que têm a ver com a garantia da segurança dos passageiros durante as viagens. Então, este é o comentário que faço. Mas ficou aqui claro também, neste primeiro apontamento, que o acidente terá sido provocado em função do estado do pavimento que encontrava-se escorregadio e não exatamente por alguma falta de prudência da transportadora. Isso de acordo com o porta-voz da Macon. Agora, eu não sei se esse estado de escorregadio da estrada tem a ver com chuva, ou então um outro tipo de líquido, houve um derrame de petróleo, enfim, que tenha acontecido. Agora, é preciso, uma vez identificado este problema, que a administração afeta aquela localidade haja rápido, e para que essas coisas não venham a acontecer. E aqui, quero dizer, as mortes
elas não podem acontecer como se de qualquer coisa se tratasse, como se de qualquer objeto se tratasse, porque não estamos a falar da dignidade humana, ou seja, a vida é um elemento que não pode desaparecer, como se qualquer coisa se tratasse. E neste sentido, é sempre fundamental que se invista bastante, e principalmente quando não estamos a falar da Macom. A Macom, ao nível nacional, é daquelas agências de transporte onde as pessoas confiam. Se uma Macom começa a entrar neste, neste circuito de acidentes, é triste. Quer dizer, qual é outra companhia com que as pessoas vão viajar com elas? Então, a Macom tem que encarar este acidente como um elemento muito extraordinário, tem que tratar internamente deste assunto para ver se é que isto não venha a acontecer, embora aqui a mensagem é sempre extensiva para todas as companhias. E aqui, jornalista Sebastião, só mais para referenciar um elemento, eu estive a apreciar a página da Associação dos Taxistas ao nível do Facebook e encontrei um comunicado interessante, tendo em conta este acidente que aconteceu. Ou seja, eles questionam por quê? Porque os azuis e branco foram retirados do sistema de viagem interprovincial. Por quê? Porque alegava-se aquelas condições que são veículos, ou seja, com bastante risco de acidente. Agora, não faz sentido que os autocarros, aqueles a quem, bom, supostamente se confiou a responsabilidade dessas viagens de longo curso, comecem a apresentar esses problemas, essas situações de sempre acidentarem, porque é neste sentido, de acordo à informação daquela página, reivindicam que, se for assim, é necessário começar a incluir também os azuis, ou seja, que, em última instância, o problema não está muito no modelo de viatura ou no modelo de veículo que deve ou não circular. Está na garantia da segurança, na observação de vários mecanismos do próprio veículo, da própria via. Assim, para concluir, as estradas podem estar boas e perfeitas, o veículo pode estar bom e perfeito, mas se o condutor for imprudente, nós vamos assistir milhares de acidentes. Então aqui, apesar das estradas, e na nossa realidade nós conhecemos, ou seja, as estradas de facto apresentam muitos problemas, ainda temos essas estradas, uma vez que isto constitui uma realidade. Então é necessário que os condutores, primeiro, cuidem de sua ação durante a condução e cuidem dos seus veículos. Para quê? Para que se minimize esses acidentes. Em função deste último comentário, conseguimos aqui, de certa forma, vislumbrar que existem uma série de fatores que estão por detrás dos acidentes. Temos o fator estrada, o fator condição dos automobilistas e noutros casos, também podemos aqui olhar para o estado técnico das viaturas. Exatamente. Ok. Então, nós vamos passar para o nosso segundo tema.
acabou por ganhar o concurso público sobre a solução tecnológica, promovido pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE, no âmbito da preparação das próximas eleições de 2027. A Comissão Nacional Eleitoral informou na sua primeira sessão ordinária de 2026, realizada na quarta-feira, 12 de fevereiro, que a empresa Indra venceu o concurso sobre solução tecnológica que a referida instituição que vela pelos processos eleitorais realizou. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, participaram do concurso um total de 4 empresas, sem avançar o nome das 3 que também fizeram parte deste concurso. Entretanto, o concurso que apurou a Indra insere-se no âmbito das preparações das próximas eleições de 2027. Professor, esta é exatamente aquilo que temos como informação da Comissão Nacional Eleitoral, que é a apuração da Indra neste concurso que, segundo a Comissão Nacional Eleitoral, fizeram parte 4 empresas e a Indra acabou por vencer o concurso. Sim, sim, é mais uma vez, é uma notícia que tivemos recentemente no âmbito da organização das próximas eleições a realizar-se em agosto de 2027, a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, está já aqui pelo menos a marcar os passos para que se organize o processo. Bom, aqui há algumas situações a referenciar. Ou seja, este processo, a contratação desta empresa por meio de um concurso, está a levantar várias suspensões. Primeiro aqui é que, sim, se é necessário a tecnologia, de qualquer forma, tem que haver sempre uma empresa para que o processo venha a acontecer. Agora, várias suspensões estão a ser levantadas aqui, talvez com uma razão de ser, pelo facto do histórico, ou seja, as pessoas têm noção das várias eleições, principalmente desde 2008, e depois com essas devidas, com essas situações que já vêm acontecido, as suspensões de fraudes e tudo mais. Então aqui suspeita-se que, de acordo, pelo menos algumas visões, que a empresa pode de alguma forma influenciar ou tem vindo a influenciar nos resultados do partido que tem vencido as eleições, que é neste caso o MPLA. Mas, bom, aqui algumas situações, algumas referências que também podem ser feitas. É que, na verdade, é um problema, uma vez que a CNE fala de contrato e não cita estas empresas, ou seja, as empresas que concorreram junto com a Indra não foram citadas. E depois, não sendo citadas... Aí está uma questão que tem sido muito levantada e já entrou na questão e por acaso eu posso aqui aproveitar também já a ocasião, já que se disse que a ocasião faz o ladrão. A discussão também tem sido feita em função deste detalhe. A CNE, na verdade, fala de 4 empresas, mas não faz menção das demais empresas, simplesmente diz que foi um concurso internacional. E o presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, questiona, já fez um pronunciamento público, onde questiona quando foi realizado este concurso, aonde, e por acaso, o que mostra que, na verdade,
o líder desta organização política, que é a mais jovem do país, na verdade, Sim. não está de acordo, ou seja, com a forma como a CNE conduziu este processo, que diz que terminou com a vitória, ou seja, com a apuração da Indra. Exato. E aqui, para além de não serem conhecidas, também outra situação que se levanta são os critérios, ou seja, onde é que estão publicados os critérios da concorrência destas empresas. E aqui é onde entra o Partido Liberal, ou seja, a par deste pronunciamento do presidente Luís de Castro, também parece-me que um dos seus vice-presidentes, ou seja, alguns líderes da direção executiva do Partido Liberal fizeram uma conferência de imprensa a exigir que a CNE, no prazo de 20 dias, esclareça ao país os requisitos, as normas onde se basearam para que a Indra fosse tida como a vencedora. E depois eles vão mais além e dizem que vão mesmo, passado esses 20 dias, vão tentar uma ação para impugnar este resultado. Agora, aqui também o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, também fez um pronunciamento sobre a Indra. Bom, aqui não foi um pronunciamento oficial da UNITA, mas do deputado, que afirma que o problema não está na empresa. O problema está no órgão que instrumentaliza. Bom, também há uma razão de ser, de facto, a Indra não vota, ou seja, a empresa não tem interesse nos votos. Não. Quem tem interesse nos votos, na eleição, são os partidos políticos. Entretanto, entende-se aqui que se os resultados são considerados fraudulentos, a causa não deve ser a Indra, mas sim aqueles que dirigem o processo e dirigem um processo com imparcialidade ou com parcialidade, ou seja, colocam os seus interesses à frente disso. Também com isso, eu penso que também é uma visão também que deve se ter em conta. Agora, outro elemento extremamente importante, o jornalista e acadêmico... Para além de Luís de Castro... Sim. Eu estava a dizer que, além de Luís de Castro, o presidente do maior partido político na oposição em Angola, Adalberto Costa Júnior, também fez duras críticas à CNE, em função mesmo desta divulgação que aponta para um concurso em que a Indra acabou por ser a empresa apurada para, então, tomar conta das questões ligadas à logística e também o fornecimento de material no âmbito das preparações das próximas eleições gerais. Temos o Luís de Castro e temos também as críticas feitas pelo líder do maior partido na oposição. Parece que já estamos a partir para a preparação das próximas eleições com várias críticas de um ato administrativo. Isto em si coloca já em questão aquilo que será o pleito de 2027. Sim, eu até por acaso ouvi o comunicado do presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, foi no Mochico,
e ele fez esse questionamento, é a mesma que ganha? Ou seja, é um questionamento também que de facto tem a sua razão de ser, no sentido de que é a mesma empresa que vem a fornecer, que vem fornecendo a chamada solução tecnológica nas eleições de Angola desde 2008. Ou seja, aqui esse questionamento também faz sentido. Será? Porque, bom, aqui as respostas também podem variar e podem também serem admissíveis. Ou seja, pode ser que sim, é a mesma, também pode ser que não, desde que os critérios sejam conhecidos e o processo, aqueles que gerem um processo, o façam com imparcialidade. Agora, uma vez que as pessoas depois só se apercebem que já está, né? Aqui passa a expressão, já está. E depois como? Onde? Quem? Essas questões não são respondidas. Daí essas suspensões que são colocadas pelos partidos na oposição, mesmo por indivíduos da sociedade civil, faz sentido. Aliás, tal como eu estive a querer dizer antes, o jornalista e acadêmico José Gama também fez referência a isso, ou seja, no sentido de comparação, afirmava ele que ao nível da África Austral, por exemplo, há poucos os países que subcontratam empresas de tecnologia. Ele diz que a África do Sul, por exemplo, a Namíbia, já não subcontratam. Ao invés disso, o que a CNE em Angola teria feito? É que, uma vez que há muitos jovens a serem formados ao nível da engenharia informática, serem contratados, ou seja, formar esses jovens e que sejam eles a fornecerem esta está chamado então a gerirem esse processo tecnológico. Agora, na minha visão, se isso é possível, sim, até porque o país estaria sempre a gastar dinheiros com empresas depois internacionais que não fazem parte da Angola, e se fosse o caso, nós estaríamos até a promover o emprego e, direta ou indiretamente, estaríamos a promover o consumo e a economia angolana. Faz sentido essa colocação do jornalista José Gama. Então, nós estamos diante de uma preocupação legítima por parte dos partidos políticos da oposição. Sim. Exato. Sim, estamos. Agora, é necessário... ser mais aberto a Sim. Sim, estamos a ouvir o professor Moisés Chatanda. Sim, estamos. Ou seja, são questionamentos válidos. Agora, aqui é necessário que a própria Comissão Nacional Eleitoral não tape os ouvidos, ouça, no sentido de que, principalmente essa questão que tem a ver com o esclarecimento dos critérios, ainda há tempo fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos continuar a ir sempre em eleições onde os principais interessados questionem o processo. E aqui é necessário que a Comissão Nacional Eleitoral ouça essas vozes, analise o conteúdo e olhar para a pessoa, para que depois a CNE não se posicionar como opositora, como parte interessante, como se fosse aquele elemento que é candidato ou que é candidato às próprias eleições.
Ok, nós Sim, vamos então, para o nosso terceiro tema. Vamos sim, sim. entrar para o nosso terceiro tema. É lembrar aqui aqueles que nos seguem que este é o Radar Cívico, um espaço de análise da realidade política, económica e social do portal Onjango Yochil News, um portal que visa a promoção da liberdade de expressão e também da imprensa. O MPLA convoca congresso para dezembro do corrente ano. O Comitê Central do MPLA, partido no poder em Angola, convocou para dezembro o seu nono congresso ordinário, segundo informou a imprensa. Esteve Velário, secretário do Rio Político do MPLA, no final da 10ª sessão ordinária do Comitê Central do partido MPLA, realizado a 12 de março. Lembrar que a sessão foi orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, e o congresso decorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro. Professor Moisés Chatanda, aqui temos o partido no poder, que na verdade já começa a afinar a sua máquina. Ele tem o congresso marcado para dezembro. Sim, sim. Bom, já se começa, os partidos políticos já começam a se preparar, os outros até já começaram a marcar os passos, e aqui o MPLA vem dar o pontapé de saída com vista à preparação do Congresso a ser realizado em dezembro. Nesta reunião, os elementos que daí saíram foram: criou-se já aí o responsável pelas candidaturas, penso eu que é o general Job Capapinha, e depois há aqui também algumas recomendações que foram feitas no sentido dos militantes fazerem a mobilização porta a porta, e depois há aquela chamada de atenção que tem a ver com essa perspectiva do líder propor para que, a partir do próximo congresso, o Comitê Central do MPLA, pelo menos 15% da representação sejam de militantes vindos dos CAP. Os CAPs são aqui os comitês de ação do partido. Bom, aqui, concernente... Fica claro também, sim, fica claro naquilo que foi a fala do presidente do MPLA, João Lourenço, que... me desculpe, jornalista Sebastião, repita só, por causa da chuva aqui, o barulho. Sim. Estamos aqui com a chuva. O presidente do... Sim. Estamos aqui com alguma dificuldade. Sim, jornalista Sebastião. Estamos aqui com algum problema.
continuidade, então, a nossa conversa. Professor Standa, nós estávamos Sim, exatamente quando o professor fazia a abordagem daquilo que foram as recomendações, então, saída desta reunião do Comitê sim, Central do MPLA, realizada no dia 12, onde um dos pontos é a mobilização. O presidente do MPLA exortou os militantes exato. a mobilizarem porta a porta, e também ficou a promessa do líder do MPLA em ter um comitê central formado com 14% de membros 15, 15, provenientes 15, dos comitês 15%. de ação do MPLA, os CAPs. Sim. Professor Moisés, há aqui uma grande preocupação do MPLA, ou seja, em manter aquilo que é a sua política, estar cada vez mais próximo das comunidades, ou seja, da população. Exatamente, há bastante preocupação. Só aqui corrigir um pouquinho, o jornalista Sebastião falou de 14%. Não, são 15%. 15%. 15%. Exatamente. Aqui há uma preocupação no âmbito da mobilização porta a porta, e o presidente do MPLA disse muito bem, os comícios não vencem eleições. E o exemplo claro disto pode vir de Luanda, tendo em conta as últimas eleições, ou seja, a última campanha do MPLA nas eleições de 2022, estimava-se mais de 1 milhão de pessoas, né? Não vamos dizer aqui militantes, porque julgamos nós que deve ter havido também muitos cidadãos comuns. Então, mais de 1 milhão. Mas só que depois das eleições, o MPLA não chegou a ter 1 milhão de votos. Então, aqui, esse apelo faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, essa mobilização porta a porta, na verdade, parece-me que também não é de hoje, né? Sempre que se avizinham as campanhas eleitorais, já se fazem, o MPLA tem feito essas campanhas porta a porta. Aqui não é tão literal assim. Esse porta a porta quer dizer ir em praças, conversar com as pessoas, lojas, enfim, armazéns. Agora, aqui eu julgo que o MPLA vai encontrar uma dificuldade, principalmente no seio daquelas populações mais conscientes, e tendo em conta a forma como o ambiente social está, ou seja, as pessoas estão a lamentar muito em termos de condições básicas da alimentação e de sobrevivência. E aqui muita gente vai receber esses militantes só por receber, mas depois há sempre aqueles, principalmente os novos jovens, né? Ou seja, os mais novos, aqueles que vão votar pela primeira vez, que ainda baseiam-se, tendo em conta a emoção. Esses ainda assim vão até certo ponto ouvir a mensagem, mas também outro elemento, tendo em conta o que disse o Dr. Cabaça, jurista, o MPLA vai se contrastar com um problema, né? Pelo menos vão ver a realidade de perto e vão perceber que, de facto, a população sofre, porque vão entrar em bairros insalubres, lixos, em bairros onde o saneamento básico é dos problemas mais sérios, e vão encontrar essas dificuldades. Agora, se for uma mobilização de cooptar militantes, isso ainda vai se agravar mais, porque vai ser necessário convencer as pessoas para que façam parte do MPLA e da JMPLA. Aqui não vai ser fácil. E neste sentido, o MPLA, não sei como é que se vai desdobrar, mas aqui
há uma situação fundamental que tem a ver com a posição dos líderes. Nós estamos a falar de mobilização. O primeiro mobilizador é o líder. Por isso é que as pessoas para a liderança sejam aquelas que tenham uma certa idoneidade, certas capacidades. E aqui, ou seja, nesse sentido, o próprio presidente da República é um mobilizador, ou pelo menos deveria ser um mobilizador nato. E eu não vejo também como, uma vez que alguns discursos do líder, mesmo ao nível interno, ao invés de mobilizarem, penso eu que desmobilizam. Neste sentido, é um desafio que o MPLA tem e veremos como é que eles vão conseguir se desdobrar disso. E a última questão é exatamente que foi a promessa do presidente do MPLA de ter um comitê central com 15% de militantes provenientes dos CAPs. Isto mostra que há uma necessidade de cada vez mais apostar, então, naqueles militantes que doam a sua vida, ou seja, trabalham em prol do partido a partir das bases. Sim, este também é um outro elemento importante. Agora, na verdade, quem são esses militantes dos CAP? Em última instância, esses militantes são os primeiros secretários das aldeias, das comunas e militantes, os primeiros secretários do bairro. Por quê? São esses, nós muitas das vezes diz-se socialmente que o MPLA tem uma tendência de ganhar mais nas aldeias, ou seja, em municípios, entre aspas, rurais, mas também ali não ganha pela sorte. Uma vez que é ao nível dos CAPs, é onde há essa gente que tem uma boa relação com essas comunidades. Ou seja, as comunidades olham para esse primeiro secretário comunal, da aldeia, da povoação, como um líder, um indivíduo a quem essas pessoas circunstancialmente se podem dirigir para determinadas situações. E depois, quando se chega a esses momentos de ascensão, não são tidos nem achados. Ou seja, aqueles que estão à frente dos comitês municipais, mesmo provinciais, marginalizam essas pessoas, porque muitas das vezes são pessoas que estão aí, dão muita coisa, porque eu não sei por que razão, porque são indivíduos, se calhar do ponto de vista de escolaridade, acadêmico, social, não têm aquele engajamento, então são marginalizados. E porque são essas pessoas que depois fazem com que o MPLA tenha muitos votos, e são esses votos que fazem com que o MPLA governe. Então não faz sentido que esses indivíduos
não são tidos nem achados ao nível dos comitês centrais. Aqui falo municipais, provinciais e do comitê central e até mesmo do burro político. É aqui onde este comunicado, penso eu, do líder do MPLA faz muito sentido. Há muito militante ao nível da base que é marginalizado. Então, eu espero que os militantes do MPLA, dos comitês municipais, principalmente, tenham em conta essa mensagem do líder, para que essas pessoas não sejam aquelas que fiquem limitadas, que só sirvam apenas para ir junto das comunidades, conversar com as comunidades, convencê-las para o voto neste partido e que depois não sejam tidos. Aliás, até não é só ao nível do Comitê Central, aqui mesmo estamos a falar, que esses indivíduos que progridam também, que sejam chamados como secretários, por exemplo, das comissões municipais eleitorais, que sejam chamados, que beneficiem do seu trabalho. E aqui o líder, né, o presidente João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, esteve bem. E é mais um desafio que é lançado. Para mim, até, tendo em conta aquilo que eu observo, 15% é pouco. 15% é pouco, porque esses indivíduos amanhã são eles que fazem com que aqueles que são eleitos como deputados desfilam com os grandes Lexus e outros colégios, os ministros e tudo mais. Então, esses indivíduos merecem respeito. E aqui o MPLA tem um desafio. Ok, vamos entrar agora para o nosso último tema. E aqui onde vamos olhar já para as celebrações dos 60 anos de fundação do Partido UNITA. A UNITA, maior partido na oposição em Angola, celebrou 60 anos de fundação. O partido liderado por Adalberto Costa Júnior foi fundado a 13 de março de 1966 no Mangai, na província do Mochico, situada no leste do país. E para as celebrações dos 60 anos, voltou à terra que viu nascer Mangai, onde Adalberto Costa Júnior lançou a primeira pedra da construção do Memorial dos 12 Conjurados e dirigiu um ato político de massa também na cidade de Luena, capital da província do Mochico. Moisés Chitanda, o MPLA voltou, ou seja, o MPLA não, estamos a falar do MPLA, a UNITA voltou ao seu verso para a celebração dos 60 anos de fundação. Sim, aqui primeiro, a UNITA está de parabéns, tornou-se num velho de 60 anos, ou seja, já não é qualquer pessoa, entre aspas, não é qualquer pessoa, é uma pessoa mais velha a ter em conta e, acima de tudo, a ser ouvida. Bom, esses 60 anos da UNITA foi construído por vários momentos. Quando se olha para a história, ou seja, pelo menos desde as lutas clandestinas para a emancipação, porque no princípio ela foi vista como um movimento de terroristas, né, pelos portugueses naquela altura. Então, a ideia era se encontrassem Jonas Savimbi antes de 1974,
Então, a ideia era de acabarem com ele. Depois a isso se juntaram também o MPLA e a FNLA a combatê-lo pelo leste. Mesmo assim, a UNITA sobreviveu, penso eu, até junho de 1994, no dia 14, que assinou um acordo com, naquela altura, o governo colonial, que a partir daí passou a reconhecer a UNITA como um movimento de luta por Angola. Ou seja, este foi o primeiro período de luta de Jonas Malheiro Savimbi. Depois temos aquele período entre a proclamação da independência e depois o conflito que se realizou na Jamba, onde o próprio Jonas Malheiro Savimbi criou um estado dentro de um estado que foi chamado a Jamba. E depois, o outro momento importante foi no acordo de Bicesse, de 91. Aliás, na história da UNITA, eu costumo mesmo a dizer que o maior marco foi o acordo de Bicesse, que deu lugar ao multipartidarismo e permitiu a realização das primeiras eleições em Angola, que eram previstas em 1975, antes da proclamação da independência. Ou seja, por exemplo, assim numa hipótese, se porventura Jonas Malheiro Savimbi tivesse desaparecido antes de 92, eu penso que para a UNITA seria mais difícil, porque o multipartidarismo marcou a história da Angola e Jonas Malheiro Savimbi ficou na história como o precursor, ou se não mesmo, aquele cuja sua ação permitiu a criação, entre aspas, da democracia e, consequentemente, das primeiras eleições. Hoje, professor olhando Moisés, para isso... Sim, professor Moisés, hoje ia fazendo o seu apontamento. As celebrações dos 60 anos na província de Mochico foram marcados também por alguns episódios, e um deles é aquele em que viu-se um comunicado do Ministério do Interior local, ou seja, do Comando Provincial da Polícia Nacional do Mochico, que alertava a UNITA para que não se deslocasse para Mongai, alegando que a zona estava minada, mas ainda assim a UNITA foi, ou seja, desobedecendo, foi exatamente a Mongai, onde, como já fizemos aqui menção, fez o lançamento da primeira pedra do Memorial dos Conjurados de Mongai, que são um total de 12. Este episódio ali entre o governo da província do Mochico e a UNITA, por causa da deslocação deste partido para Mongai, que representa o berço deste maior partido político na oposição em Angola. Foi de facto um evento que fez voltar a UNITA lá na nascente, ou seja, lá onde as coisas aconteceram. Embora que houve aquela situação aí sobre a questão das minas, bom, aquela questão é um pouco complexa, mas também é uma situação séria. Não sei, em última instância, por que o governo, através da delegação do Ministério do Interior, fez aquele comunicado, uma vez que aquele sítio é o sítio onde nasceu a UNITA. Entretanto, ao dizer que
lá a UNITA não devia ir lá, como cogita-se que haja minas. Bom, eu não sei porque que a questão é, né? Por quê? Ou seja, será que a desminagem não passou ali? Agora, a UNITA encarou aquilo como se fosse uma interferência política, ignorou o comunicado, fez daquilo um facto político, mas também pela forma como as coisas ocorreram lá. Bom, eu não sei se eles arranjaram uma alternativa, mas demonstrou que não houve nada aqui. Demonstrou que não houve nada. Agora, a questão sobre o lançamento da primeira pedra, que tem a ver com a construção de um memorial, sim, de um memorial, é oportuno e a UNITA faz muito bem. É um sítio histórico, ou seja, é daquele sítio que qualquer indivíduo que quando visitar Mochico estiver adjacente, Estamos com dificuldade no sinal. aquela gente Próximos este Chedanda, mas já está de volta para sim. Então dar continuidade à nossa conversa. Sim. Sim, está à vontade, professor Moisés Chedanda. Sim, sim. Nunca será demais dirigir-se àquela comunidade para visitá-la. Mas agora, aqui há um elemento. Por isso é que essa questão das minas era necessário ter muito cuidado com isso. Por isso é que talvez a UNITA fez daquele comunicado um facto político. Por quê? Porque neste momento afugenta pessoas. Porque talvez a UNITA foi lá, talvez aquela ida da UNITA para lá mobilizasse já imediatamente indivíduos que curiosamente passassem já por lá, mas com este comunicado sobre as minas. Então, isso vai fazer com que as pessoas se retraem no sentido de irem àquele lugar. Por isso é que aquele comunicado, se na verdade lá não existem minas, tal como o comunicado fez, é um comunicado perigoso. E depois, agora, sei que também há. Bom, a UNITA também deveria talvez acautelar para ver até que ponto. Mas, em todo o caso, este comunicado condiciona, de qualquer forma, aquelas pessoas que pretenderem imediatamente visitar aquele lugar. Mas, aqui, aquele memorial tem uma razão de ser, deve ser construído. Exato, aquele é um lugar que não pode morrer. Muito obrigado, professor Moisés Chedanda. Nós vamos já para o seu 1 minuto, porque estamos mesmo na reta final deste nosso programa. Sim, muito obrigado também. O meu 1 minuto vai para a questão mesmo dos automobilistas, mototaxistas. Aqui também, quando a pessoa trafega nos arredores das cidades e afins, nota-se que há muita gente que conduz bastante mal, mesmo aqueles que andam de carro, ou seja, conduzem-se, por exemplo, no caso dos que andam de carros, alguns não respeitam aqueles que vêm em frente, principalmente os motoqueiros.
há condutores que também não respeitam as condições a observar na ultrapassagem e cria vários constrangimentos. E os mototaxistas também têm muita pressa, dão aquelas chamadas em baias, alta velocidade, quer dizer, há duas viaturas a cruzarem-se, mas o indivíduo quer passar naquele meio, um pouco espaço, para você segura-se na cabeça, é complicado. Então, aqui chamar sempre a atenção, que sempre que estamos na estrada, é preciso colocarmos a pressa de parte, é mil vezes andar devagar, sem pressa, e chegar melhor, porque em última instância é a família que nos precisa. Então, este é o meu minuto. Nós estamos exatamente no final de mais um programa Radar Cívico e queremos agradecer aqui ao nosso analista Moisés Chitanda e também a todos aqueles que puderam acompanhar-nos durante esta edição, ou seja, durante a edição de hoje. Então, saudações, até a próxima terça-feira, que Deus possa abençoar a todos. Exatamente, igualmente, diretor Sebastião. Okay. Jornalista, esqueceu-se.